Sempre fui apaixonada pelo patchwork, mas o quilting era a minha grande frustração. Já comprei cursos, livros, pezinho com mola, sem mola e nada de conseguir fazer. No final de 2019, conheci essa técnica do straight quilting. É uma técnica maravilhosa onde a Bia nos ensina a fazer o quilting de maneira simples e de forma que a gente é capaz de fazer. Fui capaz de quiltar uma colcha de solteiro sozinha e estou muito feliz. Sou Maria Rezende, costurei muito sob medida durante mais ou menos 50 anos, sempre gostei do artesanato, mas eu não tinha tempo para me dedicar e quando foi em 2019 eu fiz um curso de patchwork, mas não fiz o quilt, né? Eu comprei o pezinho para fazer, era o quilt livre, mas eu não consegui não. Deixei, fui passando com muita vontade, às vezes eu fazia o patchwork, só fazia o quilt assim reto, né, e não fazia. E um dia eu achei a Bia e falei assim, acho que desse jeito eu vou conseguir. Estou adorando, estou gostando muito, que eu sempre achei muito lindo e pensava que eu não ia conseguir fazer. E a primeiro foi a cestinha, né, que foi a técnica do Crazy, muito bom, gostei demais. E esta foi a minha primeira peça com as plumas, que fiquei muito emocionada de ter feito, porque tão pouco tempo, né, a gente conseguiu fazer essa peça, né, já desse jeito, que eu achava quando eu via as pessoas mostrando que era a primeira peça e daquele jeito, eu falei, como é que consegue, né? Então, graças a Deus, estou conseguindo. Nunca pensei que eu ia conseguir quiltar na máquina doméstica tão rápido assim. Sempre quis entrar no curso da Bia, porque eu toda a vida achei maravilhoso o trabalho dela. Era uma pessoa magnífica, tem um dom de ensinar, então para mim está sendo uma terapia, um estudo, uma coisa que eu jamais pensei em conseguir em menos de 2 meses. Está sendo maravilhoso, uma experiência ímpar na minha vida. Estou muito, muito, muito grata com a Bia por isso, porque jamais pensei, nem por sonho, pensei que eu ia fazer plumas maravilhosas, né? É a gente se doando, a gente consegue. E é uma honra muito grande fazer parte desse curso. Eu não sabia colocar viés e eu quero mostrar a minha peça com muito orgulho. Então, essa aqui, ó, foi a técnica que a Bia nos ensinou, o straight quilting. Essa aqui, ó, foi a técnica Crazy. Cerejinha do bolo, o viés, que eu também não sabia. E consegui colocar, olha meu viés aí, ainda com costurinha invisível aqui atrás, que também era desconhecida para mim. Estou muito feliz. E esse aqui é a minha cestinha. Olha que delicadeza essa peça, gente. Boa tarde, gurias. Eu sou a Selma. Estou começando agora no quilt. Era um sonho meu fazer, eu via, pensava que não era possível fazer com a máquina doméstica e a Bia veio e nos mostrou que é possível sim. Não tem dificuldade, a gente se colocar à disposição de aprender, a gente consegue. Então, aqui nas minhas peças eu utilizei essa técnica Crazy, né, que foi dada para nós como desafio, a minha cestinha, que eu amei muito, o caminho sinuoso, e aqui o meu. Eu adorei muito a minha toalhinha e consegui, gente, estou muito feliz, é uma alegria imensa de ter conseguido fazer a minha primeira peça, poder dizer, essa é a minha primeira peça que fiz e estou muito orgulhosa dela. E aqui nas laterais eu fiz também o caminho sinuoso também, junto com essa técnica Crazy, o caminho sinuoso, e aqui o meu quilt fácil, que é muito fácil mesmo. Boa tarde, Bia Abdala. Meu nome é Laime. Estou muito feliz de participar desse curso. Minha vida de patchwork começou em 2009 para 2010, lá no Rio de Janeiro, quando eu fiz um curso de 3 meses. E
vim fazendo alguma coisa, praticando aqui e acolá, e me apaixonei pela costura criativa, principalmente pelos trabalhos da Bia Abdala, do YouTube. Aquilo que a Bia falou é verdade, a gente se frustra por não conseguir finalizar o nosso trabalho completamente, né? Fiquei animadíssima. Olá, meninas! Sejam todas muito bem-vindas à nossa segunda aula aqui da Jornada da Semana do Quilting Fácil, edição 2026. É uma alegria ter vocês aqui comigo novamente. E já deixa eu avisar, hoje nós teremos um monte de conteúdo importante, então já separa o caderninho para fazer suas anotações. Hoje é o dia que nós vamos colocar a mão na massa, ou melhor, nos tecidos, começar a preparar tudo, cortar todas as peças e começar a preparar o topo da nossa primeira peça quiltada. Quem aqui está animada? Quem aqui está animada para começar? Escreve aqui que eu quero saber quem está animada esperando a aula de hoje para aprender a cortar os tecidos com segurança. Quem aqui nunca usou um cortador circular antes, não sabe nem a diferença entre os tamanhos, para que serve cada um? Quem aqui não sabe usar a tesoura corretamente? Não sabe usar a fita métrica para fazer os moldes, para tirar as medidas de forma precisa? Quem aqui não sabe usar a base de corte? Essa é uma pequenininha, tem de todos os tamanhos, mas tem gente que não sabe usar a base de corte, a fita métrica, o cortador circular, a tesoura. Hoje nós vamos falar sobre tudo isso. Quem aqui é novata no patchwork? Ou também é novata na costura? Escreve aqui porque eu quero saber quem é você na costura hoje. Você está começando do zero? Você já tem um pouquinho de experiência? Você já sabe muito? Quero saber quem é você no quilting. Me escreve aqui nos comentários porque eu quero saber em que nível você já está, até onde você já foi e até onde você pode ir. Hoje nós vamos falar sobre cortes de tecido. Erros que muitas cometem, mas que não podem continuar cometendo. E é claro, como eu prometi na aula de ontem, hoje nós vamos falar como usar corretamente os materiais que você já tem aí na sua casa. Porque eu sei que tem muita gente aqui que já tem o cortador circular, às vezes tem mais de um, tem cortadores de tamanhos diferentes e nem sabe como usar. Tem muitas que têm réguas, têm base de corte, mas não fazem a menor ideia de como usá-los. Na aula de ontem, na aula 1 aqui da Semana de Quilting Fácil, a gente falou sobre combinação de cores, sobre como usar o círculo cromático, como usar a regra das bolinhas, como usar a minha regra favorita para combinar tecidos, que é escolhendo um tecido principal e os tecidos secundários. A gente falou tudo sobre combinação de cores, estampas e como usar corretamente os tecidos. E eu mostrei como vocês podem usar essas técnicas simples, uma delas, escolher uma dessas técnicas simples para perder de vez o medo de combinar tecidos. Eu quero saber quem aqui já aproveitou as dicas de ontem e começou a combinar os tecidos e fazer combinações arrojadas. Quero saber. Hoje nós vamos falar sobre cortes de tecido. Como você deve usar corretamente as réguas de patchwork, a base de corte e o cortador circular. Também vou ensinar como usar corretamente a fita métrica, e a tesoura para fazer cortes precisos. E eu garanto que ao término dessa aula, você vai perder de vez o medo de cortar seus tecidos. Vai aprender a cortar sem desperdício. Porque eu sei que muitas de vocês já usam o cortador circular e a base de corte. Mas eu também sei que algumas de vocês usam da forma errada. Como eu fiz o meu dever de casa e li a pesquisa que vocês preencheram, eu sei que tem muitas novatas aqui e que tem muita gente que nem sabia da existência da base de corte e do cortador circular. Me escreve aqui se tem novata aqui nessa aula hoje.
Quem é novata, escreve aqui nos comentários novata. Eu e minha equipe queremos saber quem aqui é novata e quem já tem alguma experiência com cortes de tecido. Então escreve aqui que a gente quer saber. Ah, aqui no chat tem as madrinhas, tem as anjas, tem alunas antigas que sempre estão por aqui. Tá todo mundo aqui para te ajudar. Então, se você é novata, não se preocupe, você está bem assessorada. Tem outra coisa. Se você ainda não sabe o nome da sua anja, é porque você ainda não entrou no grupo VIP. Eu falei ontem para vocês entrarem no grupo VIP, salvarem o contato da anja do grupo de vocês e ficarem em apenas um grupo VIP. Então, se você ainda não entrou, corra e entre o quanto antes. A gente vai tentar colocar o link do grupo VIP aqui no chat, mas também vamos deixar nos comentários dessa aula e na descrição aqui dessa aula. É muito importante que você entre no grupo VIP e salve o contato da sua anja, porque fazendo isso, você se protege de futuros golpistas. Você sabe, né? Ao término dessa semana, eu irei abrir uma nova turma do meu curso pago. E sempre que eu falo em abrir uma nova turma, os golpistas aparecem. Eles clonam a minha voz, copiam as minhas mensagens, tentam se passar por mim, mas eu já estou avisando. Eu estou avisando antecipadamente para que ninguém seja enganada. Então, salvem o contato da anja de vocês e fiquem em apenas um grupo VIP. Porque já existe aquele ditado, né? Quem avisa, amigo é, e eu tô te avisando. Na aula de hoje, a gente vai ter muitas surpresinhas. Separei muita coisa legal para mostrar para vocês. Então, fiquem comigo até o finalzinho dessa aula. Eu prometo me esforçar para passar muito conteúdo bacana hoje. Conteúdos inéditos que vão abrir a sua mente e encher a sua cabecinha de ideias. E você vai ficar doida para começar a criar o quanto antes. Antes de mais nada, se você está chegando agora, caiu de paraquedas aqui nessa aula, muito prazer, eu sou a Bia Abdala, sou professora de costura criativa, de patchwork e de quilting fácil, a minha técnica libertadora de straight quilting, sim, uma técnica própria que eu criei para me libertar e libertar tantas e tantas mulheres que têm o sonho de quiltar, mas têm medo. Eu sei que o nome da técnica, straight quilting, parece um pouco complicado, né? Mas não se preocupe que eu posso afirmar que a técnica é justamente o contrário. É uma técnica simples, fácil, que qualquer pessoa consegue aplicar com qualquer máquina de costura. E o resultado são peças lindas, únicas, com acabamento perfeito, com quilting elaborado, que só você vai ter. Já pensou? Você decorar a sua casa com orgulho, ou presentear quem você ama com algo feito pelas suas mãos, ou até mesmo vender e fazer uma renda extra? Incrível, né? Na aula de hoje, nós também vamos falar um pouquinho sobre máquinas de costura, para você aprender a regular a sua máquina e fazer um ponto perfeito. Deixa eu mudar esse microfone. Ele está fazendo chiado. Então deixa eu mudar ele. Ah, meu Deus! Melhorou? Eu estava esbarrando muito nele, estava fazendo muito chiado, né? Vamos ver se melhora daqui para frente. Bom, como eu estava falando antes da patetagem do microfone, na aula de hoje nós vamos falar muito sobre máquina de costura, ajustes de ponto, porque isso faz parte de toda a construção, de todo o planejamento. Eu falei bastante sobre planejamento na aula de ontem e a importância da gente fazer um planejamento para que a nossa peça fique certa, bonita, diferente no final. Antes da gente começar, me escreve aqui nos comentários
quem estava na aula de ontem e quem deseja florescer em 2026. Na aula de ontem eu falei que vocês são um botãozinho que estão prestes a florescer e eu quero saber quem aqui está disposta a florescer em 2026. Quem aqui deseja se transformar numa artesã completa? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Todo ano é a mesma coisa. Termina o ano, a gente faz um monte de promessas para o ano seguinte. Começa cheia de sonhos, cheia de desejos, mas conforme os meses vão passando, a gente vai deixando as promessas de lado. Os sonhos vão ficando arquivados, esquecidos em algum lugar. E aquelas promessas que a gente fez na virada do ano acabam nunca se concretizando. E aquela sensação de fazer algo diferente acaba ficando esquecida. Mas eu te convido para fazer do ano de 2026 um ano diferente. Um ano para você virar o jogo e mudar a sua história na costura. A costura, ela tem esse poder de te fazer florescer, de fazer você construir uma história nova ponto a ponto. E essa segunda aula aqui da Jornada da Semana de Quilting Fácil vai te ajudar a transformar intenção em movimento e movimento em criação. E você vai começar a criar peças incríveis a partir de agora. Antes da gente começar a parte prática da aula de hoje, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todas vocês que deixaram recadinhos lindos para mim lá nos comentários da aula de ontem. Também deixaram recadinhos para mim no Facebook, no Instagram. Teve várias que deixaram recadinho quando a gente abriu o grupo. Foi muito lindo, eu li todos os recadinhos e eu agradeço de coração. Os comentários de vocês me fazem ter certeza de que eu estou no lugar certo. Eles me dão ânimo, me dão força e me fazem me lembrar o porquê que eu faço tudo isso. E eu faço isso, eu crio sempre esse evento, esse movimento, porque eu amo transformar a vida das pessoas através da costura. Então, muito obrigado por me lembrarem disso. E eu quero agradecer também a você que resolveu separar esse tempo para cuidar de você e do seu sonho. E decidiu estar aqui hoje aprendendo costura criativa, patchwork e quilting comigo. Sim, porque fazer o que a gente gosta é uma forma de cuidar de gente mesmo. Então escreve aqui se hoje você vai começar a mudar a sua vida através da costura e vai começar a florescer. Quero saber. Meninas, que delícia, que delícia, que delícia saber que tem muita gente querendo mudar de vida com a costura, tem muita gente querendo florescer nesse ano de 2026. Que delícia, que delícia. A aula 2, ela só acontece porque ontem vocês deram o primeiro passo. E foi um passo muito importante. E se prepare, porque na aula de hoje você vai dar mais um passo importante na confecção da sua peça. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino. Hoje, eu quero que você termine essa aula pensando, nossa, eu não imaginava que eu poderia fazer tanta coisa aproveitando os retalhos que eu já tenho em casa. Nossa, eu não imaginava que eu ia ter coragem de cortar os meus tecidos. Nossa, eu não imaginava que eu ia ter coragem de combinar as minhas estampas. Eu quero que você saia com essa sensação de que vai conseguir. Eu realmente quero que você saia dessa aula dizendo, nossa, eu não imaginava que eu era capaz, mas eu consegui. Porque sim, você vai conseguir cortar os seus tecidos, você vai conseguir ajustar o ponto da sua máquina, você vai conseguir passar a linha corretamente e encher a bobina corretamente. E vai conseguir deixar tudo prontinho para a nossa aula 3. E ao término dessa semana você vai sair com uma peça linda, feita do início ao fim, mesmo que você seja iniciante e esteja começando do zero. E eu garanto que você vai conseguir transformar essa arte numa ocupação prazerosa e gratificante. E para você ter certeza disso, eu separei um vídeo de uma aluna minha,
Ah, você pensou que não ia ter vídeo de depoimento, né? Claro que vai. E olha, não quero ninguém reclamando, porque ontem eu avisei que eu ia mostrar os vídeos das minhas alunas. Sim, vou mostrar sim, então não quero ninguém reclamando. Vou mostrar e vou mostrar com muito orgulho. E olha, eu ainda espero um dia ter um vídeo teu aqui no meu canal. Mostrar para milhares de pessoas o seu sucesso. Oi pessoal, eu sou a Gemima, aluna da Bia Abdala, e eu estou aqui para mostrar algumas peças para vocês, mas antes eu quero comentar que eu fiz um curso de quilt livre. Na verdade eu nem sabia o que era o quilt, conheci através de uma professora que estava fazendo a propaganda do curso dela, não sabia que o método de acolchoamento se chamava quilt. Eu achei lindo, maravilhoso, me inscrevi, fiz o curso, mas depois, ao tentar fazer os treinamentos, eu percebi que não era para mim. O quilt livre não era para mim, eu não conseguia dominar a velocidade da máquina, os pontos, eu mais desmanchava do que fazia. E daí eu fiquei até um tanto decepcionada, porque eu queria muito fazer o quilt nas minhas peças. E um dia, passeando também pela internet, pensando em descobrir alguma coisa que me satisfazesse aquela necessidade de quiltar, eu conheci a Bia Abdala e ela falou muito do curso dela, que era um curso libertador, que realmente é um curso libertador, o Straight Quilt Libertador. Porque quem não consegue fazer o quilt livre, com certeza, para trabalhar com o pezinho de costura reta, vai conseguir. E foi o que eu fiz. Eu me inscrevi no curso dela, né? Não titubeei não, porque eu queria muito. E as primeiras peças, vou mostrar, o meu curso começou, não tenho certeza se foi no mês de julho ou agosto. E eu já fiz peças muito bonitas. Eu vou mostrar algumas delas para vocês. Essa é a primeira peça que eu fiz com Straight Quilt. Já achei que realmente era libertador. Mas na sequência, eu vim fazendo outras peças e sentindo a evolução minha no Straight Quilt. Fiz esta. Esta peça aqui, eu tirei o desenho da internet. E a Bia também nos ensina a desenhar. Então, quando a gente vê alguma coisa que a gente gosta, a gente aproveita e tira o desenho. Olha o avesso da peça. É tão bonito quanto o direito. Se a gente quiser trabalhar numa peça de dupla face, vai ficar igualzinho. Fiz esta toalhinha aqui de um joguinho americano que eu achei que ficou maravilhoso. Já completei 6 peças dele. E por último eu fiz esta peça que é uma toalhinha de bandeja, que eu achei que nem conseguiria, mas que eu fiz. Fiquei maravilhada com o resultado do meu trabalho. E eu sou muito grata à Bia, as madrinhas que ela tem, que auxiliam muito ela no curso. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, a gente recorre a elas e é muito bem atendida. Então, gente, a quem possa interessar, o curso da Bia Abdala é maravilhoso. E todo o pessoal que trabalha no incentivo, na ajuda, é maravilhosa. Então, não percam tempo, façam o curso da Bia Abdala. Tchauzinho. A minha técnica de straight quilting nasceu exatamente para isso. Para tornar o quilting possível para muitas mulheres. Mulheres reais, como eu, como você. Mulheres que usavam a máquina de costura simples, a máquina que elas já tinham em casa e os tecidos que elas já tinham em casa. Agora eu quero que você feche os olhos um pouquinho de novo. Como a gente fez lá na aula 1. Quero que você feche os olhos e se imagine costurando. Imagine costurando com leveza, com facilidade. Eu quero que você feche os olhos e imagine você fazendo peças maravilhosas para decorar a sua casa. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar você fazendo peças exclusivas para presentear todo mundo que você ama? Uma peça exclusiva pensada naquela tia que você ama tanto. Uma peça exclusiva para aquela prima que você não vê faz tempo. Uma peça exclusiva para aquela amiga de infância. Você consegue imaginar isso?
Você consegue imaginar fazendo peças para vender? Uma peça exclusiva, onde cada detalhe tem um porquê de estar ali. Cada detalhe tem uma história sendo contada. Isso é planejamento. Você já pensou as pessoas chegando na sua casa, olhando aquela mesa posta linda, feita com tanto amor, olhando para o seu sofá, para a sua poltrona, olhando as almofadas perfeitas, lindas, ricas em detalhes? Já pensou as pessoas indo no seu quarto e vendo aquela manta maravilhosa? As pessoas chegando e perguntando: quem fez esse trilho de mesa? Onde você comprou essa almofada? Já pensou você poder encher a boca e dizer: eu não comprei, fui eu quem fiz? Imagine esse sentimento. Não é um sonho distante, você sabia? Isso acontece todos os dias com as minhas alunas e pode acontecer com você também. Muitas delas não acreditavam que seriam capazes de fazer peças lindas. Muitas delas começaram comigo do absoluto zero. Muitas delas nunca tinham costurado um único bloco de patchwork sequer. Outras já eram costureiras há anos. Eu tenho até uma que era costureira de vestido de noiva, mas nunca tinha quiltado uma peça. E eu tenho alunas que já faziam patchwork, fazia tempo. Tenho alunas que já tinham até participado de concursos. Porém, como elas não dominavam a técnica do quilting, elas acabaram pagando para alguém fazer o quilting por elas. E eu tenho também algumas alunas que já tinham comprado outros cursos online de quilting ou já tinham feito aulas presenciais de quilting, porém não tinham alcançado o resultado desejado. E agora comigo elas estão quiltando e estão super felizes e realizadas. Eu tenho algumas alunas que têm problema de coluna, de pulso, de ombro e por isso elas não conseguem quiltar usando a técnica tradicional. Mas com o método certo, com o método do quilting fácil e com a técnica do straight quilting, elas conseguiram realizar esse sonho. Algumas delas já estão até aceitando encomenda, vendendo uma peça aqui, outra ali e aceitando encomenda para quiltar. E quem fala prova, né? Então eu vou mostrar elas falando um pouco da evolução delas depois que elas aprenderam o método do straight quilting. Olá, tudo bom? Meu nome é Doroti, eu sou aqui da Praia Grande. Eu sou artesã, professora de costura criativa e bordado à mão, né? Bordado livre. Mas assim, sei quiltar, mas eu quiltava só o labirinto na forma tradicional, só que eu nunca consegui colocar o forro junto, não fazia o sanduíche, entendeu? Então eu não me sentia uma verdadeira quilter, né? Porque eu fazia só o topo e a manta. E aí, mesmo assim, eu peguei muitas encomendas, fiz tal, mas o meu não dava certo quando eu punha o tecido embaixo, o forro. Embolava a linha, sabe? Aí falava, é o dentinho, não dava certo o dentinho. Isso por anos. Até eu conhecer a Bia Abdala. E comecei a fazer na máquina comum, com o calcador comum. Gente, eu tô apaixonada. Então, eu fiz a primeira semaninha do quilting, né? Ó. Olha isso. Eu amei, olha. É que eu fiz com a linha clara, mas atrás tá perfeito. Tá igualzinho à frente, gente. É um sonho. Aí, isso aqui foi gratuito. A semana gratuita. Aí teve ela ofereceu o curso, né? Falei, gente, depois disso aqui, eu falei, eu vou fazer. E ainda tive uma encomenda de 2 caminhos de mesa grande com forro a pessoa quer. Eu falei, peraí, eu vou aprender. Porque depois disso, eu falei, eu vou conseguir. E aí, comecei a fazer o curso dela. Então, a primeira, ó, no curso já, fez isso aqui que ficou lindinho, que vai se tornar uma nécessaire, que ela vai fazer numa próxima aula. Aí, depois, já comecei a quiltar aqui, gente, olha. Aqui é o direito, né? E olha atrás. Gente, olha que coisa mais linda. Tá? Olha, eu tô apaixonada. Eu amo folhas, bordo muitas folhas, amo folhas. Aí ela deu o desafio do Crazy, que é a técnica, uma das técnicas do Crazy, né? Que eu já faço, ok. Mas olha, gente, que fofinha. Olha que fofinha. Aí eu fiz uma maior para ficar conjuntinho com ela, olha. Que coisa mais linda esse desafio.
com a toalhinha. Olha, gente, aqui, né? Olha o avesso. Ai, meu Deus. Tá demais, né? Daí eu resolvi fazer um maiorzinho, porque eu queria também aqui com o viés. Aí eu fiz, olha. Gente, olha isso, com o viés, com pontinho invisível, né? Coisinha mais linda. Olha, eu tô encantada. E vou fazer o quilting para minha cliente, uma amiga querida. Muito feliz, confiante e vai ficar lindo. Muito obrigada, Bia Abdala, e a todas as meninas que cooperam, né, as ajudantes, as madrinhas, né? Muito obrigada, eu tô amando. E vamos pro próximo desafio. Ai, tô muito feliz. Muito, muito obrigada. Mesmo você sendo professora, né? Sempre você pode aprender. Eu sempre acreditei nisso. Então, quando eu vejo que alguém faz muito bem a coisa, eu quero saber aquilo, eu quero ver como é que é. E é isso. Muito obrigada. Fala sério. As minhas alunas são ou não são incríveis? São incríveis, né? Elas volta e meia falam que não existe sentimento melhor do que estar ali fazendo uma peça na máquina de costura, chega uma amiga e compra a peça antes mesmo delas finalizarem. Isso é incrível, né? Meninas, isso faz um bem para a nossa autoestima, porque é sinal de reconhecimento. Através da costura, elas descobriram o valor próprio, a fé e começaram a ter confiança em si mesmas. E é por isso que eu falo que quilting transforma. Bom, eu espero que você já tenha separado todos os teus tecidos, deixado eles prontos, já tenha feito a sangria dos teus tecidos, já esteja com os teus tecidos separadinhos aí, porque agora é a hora da gente ir para o próximo passo. Vamos pegar os nossos tecidos e começar a trabalhar? Na aula 1, eu falei que uma peça, para ela ficar linda, ela depende de um conjunto de fatores. Um método simples, combinação de tecidos, riqueza de detalhes, acabamentos perfeitos e, acima de tudo, a sua vontade de querer fazer. E agora que você sabe de tudo isso, bora colocar tudo em prática. Vamos para a aula? Eu sei que tem muitas iniciantes que estão começando na costura e não sabem nem colocar a linha na máquina, não sabem dar os primeiros passos, então hoje nós vamos começar resolvendo tudo isso, tá? Falando em máquinas, cada máquina tem sua característica própria. Existem máquinas eletrônicas, como essa daqui, mas para a técnica do straight quilting, que é a técnica de quilting fácil que eu ensino, a gente só precisa do pé de máquina de costura reta, da agulha normal da máquina, linhas normais e o ponto reto. Então, com qualquer máquina de costura dá para fazer essa técnica. E antes de falar um pouquinho mais sobre características da máquina de costura que a gente vai usar no nosso dia a dia com a técnica do quilting fácil, eu quero falar um pouquinho sobre linhas. Então eu vou empurrar minha máquina lá para trás para a gente falar um pouquinho de linhas. Nós temos muitas opções de linhas no mercado que variam desde tamanho até composição. Para o quilting fácil, a gente pode trabalhar com qualquer linha, essa é a vantagem, que nós vamos usar a máquina de costura como ela foi programada. Nós vamos usar para fazer costura. O que vai determinar a nossa linha é sempre a quantidade de camadas de tecido que a gente vai usar. Para fazer o quilting fácil, porque a gente vai usar o ponto de máquina de costura reta. Então, a mesma característica que tem para a costura vai ter para o quilting, diferente das técnicas tradicionais. A técnica tradicional de quilting, as linhas de costura você não pode usar, porque elas arrebentam com muita facilidade quando a gente está fazendo o quilting livre. Essas linhas são linhas mais resistentes, uma é no cone pequeno, outra é um cone um pouquinho maior e existem até cones maiores ainda. Existem diversos tamanhos de cone, porque isso daí é vendido inclusive para quem vai fazer trabalhos em confecções, que gasta muito mais, então não faz sentido para quem vai costurar numa confecção comprar um cone pequeno, se pode comprar o cone grande. Então, diferença de tamanhos é apenas para você saber que esse tem menos fio do que esse, porque a linha de costura ela vai ter tamanhos de cones diferentes, para você usar conforme a quantidade de costura que você faz. Agora, a resistência da linha varia muito. A de costura ela é muito menos resistente do que a linha de bordado à máquina. Essa linha aqui são próprias para bordadeiras eletrônicas na máquina, ou seja, elas aguentam mais a tração, a velocidade do ponto.
Por que que eu falo que com o straight quilting você pode usar qualquer tipo de linha? Essas linhas aqui, elas sempre são mais bonitas do que essas, porque elas têm um brilho, ó. Essa daqui é mais fosca e essas não, essas têm um certo brilho. Então elas acabam sendo mais bonitas para uma costura externa, porque ela vai dar um charme a mais. O quilting, ele tem duas características: embelezar a peça e dar resistência para a peça. Então, quando a gente está pensando em embelezar a peça, essas daqui são mais queridinhas, né? Elas têm um brilho, elas são mais bonitas. Mas muitas vezes você está fazendo uma peça e você precisa de uma determinada linha que você não tem naquela composição de linha brilhante. Então, você usa a linha normal. Isso só funciona para a minha técnica. Para a técnica tradicional de quilting, não funciona, porque não tem como fazer quilting com essa linha usando pé de quilting livre. Então, a primeira coisa que você precisa entender de linha é essa. A linha em relação ao quilting serve para embelezar e para estruturar. Quando a gente fala de beleza, as acetinadas são mais bonitas, mas em questão de resistência, qualquer uma funciona. Agora vamos falar um pouquinho de agulha para máquina de costura. Todo mundo sempre me pergunta: Bia, que número de agulha está usando? Bia, você está usando agulha especial para o quilting? Gente, uma coisa que vocês precisam entender sobre agulha é: não importa que tipo de agulha artesã que vocês seguem esteja usando, porque vocês vão usar a agulha certa para o material que vocês estão usando. Quem determina o tamanho da agulha, ó, essa daqui é uma 11, essa daqui é uma 9, essa daqui é uma agulha para couro, essa daqui é uma agulha própria para quilting, já está escrito ali, ó, quilting. Então, quem determina que tipo de agulha você vai usar é o material que você estiver usando. Se você estiver trabalhando para fazer uma peça em couro, você vai usar a agulha própria para couro. Se você estiver usando uma peça que você vai fazer o quilting tradicional, o quilting livre, você vai usar a agulha própria para o quilting livre. Por quê? Porque a agulha para o quilting livre é uma agulha bem fininha. Vou mostrar aqui, ó. Ela é uma agulha bem fininha, tem uma ponta bem afiada, que facilita a entrada e saída no tecido. Por que que eu preciso desse tipo de agulha para fazer o quilting livre? Porque no quilting livre a velocidade é muito maior mesmo. Não faz sentido eu trabalhar com uma agulha normal para o quilting livre. Por que que eu nunca falo de agulha quando eu estou falando da minha técnica? Porque nós vamos usar nossa máquina de costura da maneira que a gente está habituado a usar. Pezinho de costura, agulha de costura, e o que vai determinar o tamanho da nossa agulha é a quantidade de camadas que a gente tiver fazendo. Essa é a regra. E agora que você entendeu esse conceito básico de agulhas, a aluna minha nunca mais vai se preocupar com o tipo de agulha. Você vai usar a agulha que você está acostumado a usar aí na tua máquina. Lembrando que a agulha tem vida útil e se a tua costura começar a pular ponto, ficar meio que embolando o fio na parte de baixo, e você já limpou tua máquina, não é sujeira na caixa de máquina, não é o fio passado incorretamente, é hora de você trocar a agulha. A agulha tem vida útil. Então, se o teu ponto começar a ficar feio, troca a agulha que vai resolver, com certeza. Agora, falando em passar a linha na máquina. Começar falando de bobina baixa e bobina alta. Eu não tenho bobina baixa aqui, porque as minhas máquinas, todas elas são bobina alta. Você tem que procurar no manual da sua máquina se a sua caixa de bobina pede a bobina alta ou pede a bobina baixa, porque isso vai interferir completamente no desempenho da sua máquina. A bobina baixa entra na máquina que usa a bobina alta, porém a bobina fica frouxa ali dentro, o ponto fica inconstante, faz mocoiô. Então preste atenção na sua máquina. Se você não tem o manual, procure no Google, porque vai interferir se você usar uma bobina baixa numa máquina que tenha a bobina alta. Tá bom? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é a posição da bobina. Inclusive eu vou pegar uma outra bobina para ficar colorida aqui, vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor, para vocês não ficarem com dúvida, gente. Ó, aqui eu tô com uma bobina e o fiozinho tá vindo pela frente aqui, ó. Tá pro lado esquerdo, porém ele está vindo pela frente. Ele tem que estar vindo lá por trás, ó.
Agora sim ele está por trás. Se eu segurar levemente, ele vai rodar anti-horário. É assim que tem que ser na máquina. Como eu sempre falo, dá uma olhadinha no manual da sua máquina para ver se na sua máquina é assim também. Eu não tenho nenhuma máquina aqui comigo no meu ateliê, eu até tenho, mas aqui eu não tenho nenhuma máquina que coloque, que seja daquelas que a gente... Essa daqui tem uma mesa extensora. Tem algumas máquinas que abrem essa parte e a caixa de bobina é aqui embaixo e a bobina é colocada dessa maneira, tá? As minhas são todas aqui no topo. Então, você também tem que olhar aí na sua máquina como que é a posição correta, onde que você coloca a bobina e como que é. Mas em quase todas as máquinas, a bobina, ela roda no sentido anti-horário. Simplesmente eu coloco lá, com o fio vindo lá por cima e vou passar por todos os pedacinhos aqui, ó, que manda aqui no desenho da minha máquina. Passei por todos, a bobina está colocada e passada corretamente. Agora nós vamos para a passagem da linha da parte de cima da máquina. Se você for usar os carretéis pequenos, normalmente a máquina tem algum lugar para você encaixar o carretel e também tem essa rodelinha para você fixar o carretel ali. E daí eu venho e vou passar por todos os lugares que manda no meu manual. Sempre tem um desenhinho mostrando aonde que a gente tem que passar. Este daqui, ele está mostrando o caminho que eu tenho que fazer para encher a bobina, tá? Se eu for encher a bobina, eu tenho que passar primeiro pelo ganchinho, que é este daqui. Deixa eu ver se eu seguro, ó. Ele vem lá do carretel, passa pelo ganchinho, que é este daqui, passa aqui por trás dessa haste, volta por aqui, passa por aqui, dá volta aqui para daí ir lá para a bobina. E aqui também tem como que tem que ficar a posição da bobina. Se você quiser fazer o percurso da máquina, ele vai ensinar que o percurso é só você ir seguindo. Ó, ele sai do número 1, vai passar por esse gancho, da mesma maneira de encher bobina, vai vir por aqui. Aí ele vai descer, não está aparecendo, mas aqui tem um número 2 na minha máquina, porque ele não é em pretinho, ele é em branquinho mesmo. Ele vem para o número 2, daí aqui embaixo eu tenho um 3 fazendo um looping, ó, vindo para cima de novo. Então significa que eu tenho que vir com o meu fio até aqui, subir. Aqui em cima tem um número 4. Aqui em cima mostra o número 4. Esse número 4 significa que tem que passar por aquele gancho ali internamente, ó. Ali dentro tem um gancho, que é o que vai dar tensão na minha linha. Se eu rodar aqui, ó, esse gancho levanta e abaixa, ó. Dá pra ver? Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas tá ali, ó. Então, quando eu venho pelo 4, eu tenho que passar por dentro desse gancho e aqui embaixo é o número 5. E daí aqui tem um lugarzinho para você prender, para daí depois passar na agulha. Então, vamos fazer todo o circuito aqui. Na minha máquina, eu venho primeiro engato aqui, depois eu venho para cá, e eu vou descer e seguir normalmente como manda, para fazer essa passagem vindo por aqui. Mas o que que acontece? Muitas de vocês já costuram bastante e gostam de usar um cone maior. Então, é importante que vocês tenham algum lugar para colocar o cone maior de vocês. Eu tenho esse suporte aqui, ó, que a gente simplesmente encaixa ali, traz para cima, passa por aqui, e daí eu vou passar este fio aqui exatamente da mesma maneira. Só que em vez de sair daqui, ele está saindo daqui de cima, ó. Então ele tem que passar por aqui por cima. Por quê? Se eu não coloco aqui, tem muita gente que coloca este cone aqui dentro de um vidro. Você coloca ali dentro de um vidro para ele não ficar rodando e daí vem e passa direto aqui. Só que daí ele começa a engatar aqui, ó. Então você pode fazer essa gambiarrazinha, que eu também gosto de fazer, ó. Caso você não tenha o suporte, você coloca o seu fio num cone, prende um alfinete normal com uma fita crepe aqui na lateral da sua máquina e vai passar o fio por essa rodelinha ali, ó. E essa rodelinha aqui vai fazer o mesmo princípio desta curvinha aqui, ó, do meu suporte. Você vai pegar o fio e vai passar pelo miolinho ali do teu alfinete, ó. Passa ali pelo miolinho e com isso você tem
uma linha que está mais alta do que essa parte da máquina, ela não vai ficar emperrando na tua máquina. E daí sim, eu vou passar por todos os lugares que tem que passar, fazer o circuito completo, e essa linha daí não vai ficar engatando aqui nas partezinhas da máquina, porque ela tá um pouquinho mais levantada. Então, são truques que você pode fazer que vão facilitar. Também, se você tiver uma prateleira, que nem a minha aqui, ó, eu posso colocar a minha linha aqui em cima e dela vai vir de cima para a máquina e também soluciona muito bem. A tua linha tem que correr normalmente lá da bobina e do carretel, ela tem que correr normalmente por todos os lugarzinhos que ela tem que passar da máquina. Então eu vou vir com o meu fio, lá tá passando pela minha molinha, passo lá em cima, passo por aqui, venho até aqui embaixo, subo, a minha agulha tem que estar lá em cima, o mais em cima possível, para poder passar pelaquela argolinha ali, ó. Ali dentro tem uma argolinha. E quando eu faço assim, ela passa por aquela argolinha. Por isso que minha agulha tem que estar levantada. E sempre o meu pezinho tem que estar baixado. Quando eu estiver fazendo esse processo de passar o fio, o meu pezinho tem que estar baixado. Ele não pode estar levantado dessa maneira, porque isso interfere na tensão do ajuste do ponto depois. Agora eu tenho que passar por este ganchinho aqui, ó. Este ganchinho aqui vai prender a minha linha. E somente depois eu vou passar essa minha linha pelo furinho ali da agulha, ó. Sempre da frente para trás. Na industrial, a passagem de linha é um pouco diferente, então você tem que olhar o manual da sua máquina para ver como que você vai ter que passar a linha corretamente aí. Também é importante você testar a tensão do seu ponto. Como é que você vai testar isso? Joga lá para o 0, costura. Olha como ficou. Joga para o 1, para o 2, para o 3, para o 4. Vai fazendo o teste para ver como que a sua linha se comporta com o seu tecido. Essa regulagem é uma coisa que você mexe de tempos em tempos, porque dependendo da camada de tecido que você estiver usando para confeccionar a sua peça, a tensão tem que mudar. E isso daí você tem que fazer teste. E o teste é exatamente esse. Liga a sua máquina e mexe na regulagem aqui, costura um pouquinho e checa o ponto, como é que ficou o ponto de baixo, como é que ficou o ponto de cima. Nem a linha da bobina tem que vir para a parte de cima do seu trabalho e nem a linha do topo tem que ir para a parte de baixo. A regulagem ideal é quando o encontro entre as duas linhas fica bem no meio ali do teu sanduíche. Você vai fazer uma costura que você vai trabalhar, que é o nosso caso, com 3 camadas. Tá? Quando a gente for trabalhar com 3 camadas, a gente vai ter uma camada de tecido, a camada de manta e a camada do tecido do topo. Nós vamos ter que fazer o teste da tensão para saber a tensão ideal para o nosso sanduíche, exatamente com o mesmo material que a gente vai usar a hora que a gente for finalizar a nossa peça. Então, no caso aqui, eu estou usando uma manta gramatura 100, ou seja, ela não é muito grossa, porém, ela tem resina de um dos lados. Se eu for fazer o teste usando esse tipo de manta, na hora que eu for executar o meu trabalho, eu tenho que usar esse mesmo tipo de manta, para não dar diferença na tensão. E agora eu vou começar a costurar. Simplesmente eu vou costurar um pouquinho. Vou tirar da minha máquina, sempre levantando minha agulha, levanto o pezinho e vou checar. Ficou horroroso. Por quê? Porque a tensão está completamente errada. Olha aqui, ó, embaixo como é que fica. Fica puxando. Tá vendo aquele pontinho mais escuro? Eu tô usando uma linha um pouquinho mais escura no topo e aqui é um pouquinho mais clara. Tá vendo aquele pontinho ali mais escuro? É porque a linha de cima tá indo para lá. Sem falar que eu acho que se eu puxar, ela vem e sai totalmente, ó. Por quê? Porque a tensão 2 não dá para esse tipo de trabalho. Então, é assim que você vai testar, ó. Abaixa o pezinho da sua máquina. Se a sua máquina tiver esse botãozinho de começar sempre com uma agulha baixada, sempre comece com a agulha baixada, tá? Vou mexer para 4 e vou fazer o teste. Levanto aqui,
corto, dou uma olhada, ó, esse 4 tá uma tensão bonita. Aqui também, eu não tô vendo nem esse ponto da parte de baixo, ele tá bonito, e a parte de cima também. Sabe como que você vai aprender a fazer isso? Fazendo teste. Não, você nunca vai aprender a mexer na sua máquina se não fizer teste, ó. Linha da bobina, indo lá para cima, sempre no sentido anti-horário. Agora a gente vai visualizar bem como o ponto ou sobe ou ele desce. E a gente não quer nem que a linha da bobina suba para a parte de cima e nem que a linha do topo vá para a parte de baixo. Começo com a minha agulha abaixada e vamos lá. Nós estamos numa tensão 8. Notem que a minha mão é só para direcionar meu trabalho, eu não estou tensionando meu tecido. E é assim que tem que ser sempre. Vamos ver se a gente vai ver. Aqui embaixo a gente vê linha roxa, ó. Ai, conseguem ver? A gente vê a linha roxa que foi para baixo e em cima a gente vê vários micro pontinhos verdes. Gente, não sei se vocês veem, eu vejo. Acredite em mim. Tensão 8 não é. Vamos ver a 9, o que seria? 9 vai ficar pior ainda. Costura, gente, costura, mas não é pra gente ficar vendo. Se a gente for trabalhar com duas cores diferentes, que muitas vezes acontece, eu não posso ver o roxo que eu tô vendo ali, ó, vindo para a parte de baixo. Olha aqui, ó, tá vendo que dá para ver o roxinho ali? Vamos acertar a tensão. Aqui é perto de 4, talvez entre 4 e 3. Então, de novo, vou começar com a minha agulha abaixada e vou fazer o teste. Deixo a minha máquina levar, ó. A minha mão é só para guiar o meu trabalho. A gente vai para a máquina de costura para fazer um trabalho bonito e bem feito. Olha só, tensão 4, uma linha contínua, sem pontinhos verdes aparecendo aqui. Uma linha contínua, sem pontinhos roxos aparecendo aqui. É assim que tem que ser. Não pode ser uma linha nem muito frouxa e nem muito apertada. Agora, tem máquinas que tem 3 botõezinhos desses de rodar. As máquinas mecânicas normalmente são 3 botõezinhos. Um ajusta a tensão, o outro ajusta largura de ponto, o outro ajusta comprimento de ponto. As máquinas eletrônicas normalmente é no painel que você mexe. Então aqui nesse meu painel, onde tem esse desenho de risquinho aqui, ele mexe no tamanho do ponto. Entre um ponto e outro, entre um furinho, entre uma entrada e a outra entrada da agulha. É a distância entre os pontos. Isso daqui vai ser muito importante você conhecer este botão na sua máquina, porque na hora que a gente for fazer o quilting com a minha técnica, a gente vai aumentar o tamanho de ponto. Porque ponto externo, ponto aparente, costura aparente é mais bonito quando a gente faz ela mais larga. Esse outro ponto, que é um zigue-zaguezinho, realmente é para o ponto zigue-zague, que vai interferir na largura do seu ponto. Se você estiver fazendo um ponto zigue-zague e você mexer aqui, você vai deixar o zigue-zague maior ou menor. Por que que isso daqui é importante, mesmo que a gente esteja fazendo costura reta? Porque notem que quando eu mexo nele, como o meu ponto é reto, o que que vai acontecer? Eu vou mexer na diferença, na posição da agulha. Lá no começo, a minha agulha está bem para lá, e conforme eu vou mexendo, ela vai vindo para cá. Isso daí facilita quando a gente quer fazer uma costura mais na beiradinha, com uma margem de costura menor. Estamos usando ponto reto, mas a gente está mexendo na posição da agulha. Nem todas as máquinas têm essa regulagem de posição de agulha. Daí a gente faz outras técnicas, que normalmente eu ensino riscando, para fazer uma margem de costura menor. Mas tem como fazer com qualquer máquina de costura, então não se preocupem, porque para esse centro de mesa que a gente vai fazer aqui durante a semana de quilting fácil, a gente não vai precisar mexer nesse botãozinho aqui, tá? A gente não vai precisar mexer na nossa posição da agulha neste momento. Você vai alinhar esta parte que você dobrou com uma das linhas da base de corte, deixando um pouquinho sobrando lá, ó. Deixa aqui alinhadinho certinho, coloca bem retinho, porque nós vamos refilar esta parte aqui. Nós podemos fazer isso com uma régua e a base de corte,
a gente simplesmente posiciona a nossa régua lá naquela linha, vem com o nosso cortador circular, abre a lâmina e corta. Caso você não tenha cortador circular, você pode riscar aqui e daí vir e cortar em cima do risco com a tesoura. Cortador circular não tem mistério. Como que você faz? Eu alinho minha régua bem certinho ali na linha, o meu antebraço, posiciono na régua, venho com o meu cortador circular e encosto a lâmina do cortador circular aqui na régua e daí é só cortar. Desta maneira você não corre o risco de que a régua escorregue e de repente a lâmina pegue o seu braço. Bia, eu não tenho a base de corte para alinhar aqui, o que eu posso fazer? Com a minha régua, vou pegar o finalzinho dela e colocar ali, ó, alinhado com aquela minha dobra. E daí sim, eu vou riscar e cortar com a tesoura. Para riscar, eu vou usar uma caneta própria para tecido, aquelas que apagam, ou giz de alfaiate, mas tem que ser uma caneta que não vá manchar o meu tecido. Agora é só vir com a tesoura e cortar exatamente em cima do risco que eu fiz. E quando eu faço isso, eu tenho esse tecido esquadrado desse lado, tenho que fazer a mesma coisa para o lado de cá. Então, simplesmente venho e risco para tirar aquela parte que tem os furinhos. E olhem como ficou certinho, ó. Alinhei na minha base de corte, aqui tá a linha que eu cortei com a tesoura, ou seja, dá para fazer de qualquer maneira, né? E agora eu vou fazer com o cortador circular, eu vou tirar aquela parte de baixo, que tem aqueles furinhos, de novo, mantendo o meu braço apoiado, e eu venho com o cortador circular, alinho a lâmina do cortador alinhada com a régua e simplesmente corto. E o meu corte já está feito. Meu tecido esquadrado, quando eu abro esse tecido, não forma uma barriga aqui. Olha só, para a aula de hoje a gente vai trabalhar com quadrados de tecido. Eu estou usando quadrados de 15 centímetros. São 8 cores, você pode fazer bem aleatoriamente, tá? São 8 cores de 15 centímetros, 15 por 15 centímetros. Uma cor neutra. O que você tem que pensar? O tecido que você for fazer, a cor neutra, você vai precisar de um quadrado de 15 por 15, do mesmo tamanho que os outros quadrados, e vai precisar de 8 quadradinhos de 8 centímetros por 8 centímetros. Você vai pegar ou a fita métrica ou uma régua, pode ser régua escolar mesmo, e você vai medir 15 centímetros. Peguei uma folha de papel normal, vou pegar aqui na pontinha, eu ponho a minha fita métrica, vou lá onde termina o 15 centímetros e vou fazer um risquinho. Vou andar um pouquinho, coloco de novo na pontinha e vou fazer o mesmo risquinho no 15 centímetros. Daí eu posso vir com uma régua, não precisa ser essa régua de patchwork, pode ser uma régua normal. Você vai alinhar as duas linhas, para daí riscar. Então, esta primeira linha tá feita. Agora, nós temos que marcar 15 centímetros daqui para cá e nós vamos fazer da mesma maneira. Vamos lá na beiradinha, colocamos a nossa fita métrica ou uma régua, vamos ali na marcação de 15 centímetros, marcamos no papel, repetimos o mesmo processo aqui. E daí, basta a gente unir esses dois risquinhos aqui. Quando a gente faz isso daqui, a gente tem um quadrado certinho de 15 por 15. Você pode fazer isso daqui num papelão, depois é só vir com uma tesoura, recortar e você vai ter o seu molde. Vai repetir o mesmo molde, daí fazendo de 8 centímetros por 8 centímetros. De novo, vai medir na pontinha do papel 8 centímetros, vai marcar, vai fazer uma segunda marcação, vai marcar, e daí você vai fazer o quadradinho de 8 centímetros e o de 15 centímetros.
Uma vez que você tem os seus moldes já definidos, daí você pega o próprio molde, coloca em cima do tecido, risca. Você pode cortar na tesoura, ou se você tiver o cortador circular, você corta direto usando a base de corte. Então, assim que você cortar os seus tecidos, você vai posicionar eles de forma que forme um nine patch. Nine patch é um nome em inglês que significa um patchwork com 9 quadradinhos. Você vai colocar os teus tecidos ali, aleatoriamente. E o tecido neutro, ele vai ficar bem no centro. E os quadradinhos pequenos, você vai traçar uma linha bem na diagonal. Você vai pegar uma régua, também pode ser a régua de patchwork, ou pode ser uma régua normal. Vai colocar ali, ó, bem na pontinha e bem na pontinha, e vai traçar usando a canetinha própria ou o lápis de escrever. Bem na pontinha, diagonal com diagonal. Você vai pegar apenas os seus 8 quadradinhos e traçar a diagonal, apenas dos 8 quadradinhos. E daí, meninas? Vocês viram que não é complicado? Que só precisa de um método? E é isso que você está aprendendo aqui durante as aulas da semana. Deixa eu aproveitar e já recapitular rapidinho o que a gente já viveu até agora. Olha só, na aula 1, na aula de ontem, vocês aprenderam que os retalhos, eles contam uma história e muitas vezes eles podem contar a nossa história. Nós falamos sobre identidade, sobre medos silenciosos e sobre as nossas escolhas. Nós falamos também sobre as dificuldades que muitas de nós atravessamos. Medo de ir para a máquina, medo de cortar, medo de combinar os tecidos, medo de não levar jeito para a coisa, medo de não conseguir, medo de ser julgada. E eu mostrei para vocês que ter medo não desqualifica ninguém. Medo só significa que você está prestes a aprender algo novo e que se você superar esse medo, você vai ter um resultado incrível. Eu mostrei ontem também os fundamentos que eu acho essenciais para que uma peça fique incrível. Falei como a combinação dos tecidos pode influenciar no resultado final da nossa peça. Mostrei também como preparar adequadamente os tecidos pode interferir no resultado da nossa peça. Lá no grupo VIP, eu falei sobre a importância de fazermos a sangria dos tecidos. Inclusive, eu deixei uma aula bônus para vocês aprenderem como eu faço a sangria dos meus tecidos e também liberei uma aula bônus para mostrar como eu faço para engomar os meus tecidos, porque quando a gente vai fazer um trabalho de patchwork, o tecido, quando ele está engomado, ele facilita muito. Então, se a gente pode facilitar, por que a gente não vai facilitar? Eu sou da seguinte opinião. Um trabalho ele tem que ser simples, descomplicado, nada de fórmulas impossíveis de serem realizadas, nada de muitos acessórios caros. A gente tem que ter a liberdade de poder criar com o que a gente tem ali disponível para a gente naquele momento. Essa é a minha visão de um trabalho que é bem executado, único e exclusivo, e ao mesmo tempo prazeroso. Na aula 1, eu também contei um pouquinho da minha história e como que eu desenvolvi o método de straight quilting, um método de quilting simples, descomplicado e acessível para qualquer pessoa. E quando eu falo qualquer pessoa, é para qualquer pessoa mesmo. Inclusive eu mostrei alunas minhas de 70, 80 anos que conseguem aplicar e conseguem fazer peças incríveis usando o meu método. Hoje, elas conseguem ver na costura criativa, no patchwork e no quilting uma fonte de realização, um novo propósito de vida. Lá na aula 1 eu falei, mas vou falar de novo, a importância da sangria nos tecidos. Eu mostrei o que aconteceu com um tecido que eu não tinha feito a sangria, como ele ficou depois de uma enchente que deu no meu ateliê. Como esse tecido ficou estragado, impróprio para o uso. Agora imagine se eu tivesse feito uma peça com esse tecido sem antes fazer a sangria. O estrago que teria feito. Também contei que eu ia mostrar a foto e mostrei, mas vim trazer para vocês verem também
das peças, das primeiras peças que eu fiz para o enxoval da minha filha. Quando eu escolhi esse tecido, eu não sabia se a minha filha era filha ou era filho ainda, então eu resolvi escolher um tecido onde tivesse tons bem neutros, bem de bebê mesmo, né? Essa era uma almofadinha que eu tirei o enchimento, deixei só guardado a capinha para recordação. E tem também a mantinha, são as únicas peças que restaram. São peças bem simples. Basicamente o que tem aqui é o ponto cruz que eu fiz, mas são peças bem simples que contam uma história. Não sei se minha filha vai ter filhos, não sei se ela vai querer guardar, mas está aqui. Uma história para ser contada. E eu sempre falo que uma história que a gente deixa, as marcas que a gente deixa, elas ficam eternizadas quando a gente consegue transformar aquilo em peças. E foi assim que eu eternizei as minhas primeiras peças de patchwork. E da mesma maneira que eu deixei uma história contada no tecido, a minha avó fez o mesmo. Quando eu era pequena, a minha avó fez essa manta de crochê para mim. Fez uma igual para minha irmã, uma igual para minha prima, e a minha eu tenho até hoje. Minha avó faleceu já faz muito tempo, mas eu tenho esse pedacinho dela junto comigo, eternizado para sempre. Que história você quer contar com os teus tecidos? A gente viu tudo isso e muito mais lá na aula 1, na aula de ontem. Mas se você não assistiu a aula 1, não precisa se desesperar, não precisa sair correndo aqui dessa aula, não. Termina de assistir essa aula com calma, depois você vai lá e revê a aula 1 com calma, tá bom? Combinado? Mas assista, porque é importante para você conseguir acompanhar o passo a passo dessa jornada aqui da semana de Quilting Fácil. E para que você consiga terminar a semana com a sua peça finalizada. A aula 1 está disponível aqui no canal e também no grupo VIP lá do WhatsApp. Meninas, a gente já evoluiu muito hoje, né? Você viu que você consegue combinar os tecidos hoje e ontem, né? Você consegue combinar os tecidos, você consegue cortar os tecidos. Amanhã eu vou te mostrar como você é capaz de costurar a sua peça. Nós vamos iniciar montando a sua peça e deixar ela prontinha para daí na aula 4 a gente conseguir finalizar fazendo o quilting e os acabamentos perfeitos. E é claro que se ao término dessa semana você perceber que esse mundinho do patchwork, da costura criativa e do quilting fácil é o que você quer, é o que você sonha, é o que você deseja, ao término dessa semana nós vamos abrir minha nova turma do curso Quilting Fácil 4.0. Lá é como se eu tivesse aí do seu ladinho, pegando na sua mão e te guiando em cada etapa do processo. Desde peças simples até as peças mais elaboradas, aquelas que você nem se permitia sonhar. Almofadas cheias de detalhes, necessaires coloridas, muitas peças com retalhos. No curso Quilting Fácil 4.0, eu te ensino a fazer peças maravilhosas que talvez você nunca tenha se imaginado fazendo, mas você vai conseguir. E eu falo de boca cheia porque eu realmente acredito que quilting é um sonho possível para qualquer pessoa. Amanhã, na aula 3, nós vamos costurar a nossa peça, deixar pronto o nosso patchwork para que a gente esteja com tudo prontinho para na aula 4 finalizar com acabamentos perfeitos e com o quilting. Mas antes de encerrarmos essa aula, eu quero te mostrar, como eu prometi, técnicas que você pode fazer com os retalhos que você tem aí na sua casa. Então se prepare. Bom, vou começar falando de peças exclusivas. Peças que têm todo um diferencial e que todo mundo ama por serem exclusivas. Aqui é um estojo que eu fiz exclusivo para este arquivo que eu tinha. Eu tinha esse arquivo aqui em casa, onde eu guardo as minhas anotações, e eu fiz um estojo de retalhos exclusivo, pensado para encaixar perfeitamente neste arquivo. Quando a gente fala de peças exclusivas, o que a gente quer dizer com isso? São peças que ninguém mais tem, peças únicas. O fichário é um fichário comprado, mas esse estojo é um estojo feito nas cores que eu queria e do tamanho exato para a peça que eu estava pensando. Eu estava pensando num estojo para aquele fichário. Onde você encontra isso? Peças exclusivas, elas são muito valorizadas.
Então tenha sempre isso em mente. Aqui eu tenho um outro estojo feito exatamente para o mesmo fichário, ou seja, também uma peça exclusiva, porém feita com outra técnica. Deixa eu pôr aqui no fichário para vocês verem. Olha aqui, ó. É um outro estojo, perfeitamente se encaixando nesse mesmo fichário, porém eu fiz com a técnica Crazy, que é uma técnica que a gente aproveita retalhos de tecido. Aqui eu tenho a mesma técnica Crazy feita só em tons de cor-de-rosa, ali era mais colorida, que é só em tons de cor-de-rosa. Então com essa técnica a gente aproveita todos os nossos retalhos, transforma esses retalhos num novo tecido. Então a gente cria um novo tecido já estruturado para daí confeccionar qualquer tipo de peça. Pode ser necessaire, capa de agenda, pode ser inclusive uma manta. Então a técnica Crazy que eu ensino dentro do meu curso Quilting Fácil 4.0 é uma técnica onde a gente aproveita os nossos retalhos para criar peças exclusivas e com um diferencial. Essa outra peça é uma peça que foi feita também com a técnica Crazy, mas é uma técnica Crazy misturada com a técnica de bordado rústico, e eu apliquei o Crazy Quilting. Todas essas técnicas foram técnicas desenvolvidas por mim e estão dentro do meu curso Quilting Fácil 4.0. De novo, a gente constrói um tecido para daí aplicar em qualquer peça. Bom, quem me acompanha sabe que eu sou a rainha de guardar meus retalhos, desde os mais pequenininhos, e eu já vou guardando separado por cores, até fiozinhos. Os fiozinhos que a gente vai fazendo, vai sobrando, eu vou juntando e guardando todos eles. Por quê? Porque isso pode virar peças exclusivas depois. Então o que eu faço? Primeiro eu construo um tecido com os meus retalhinhos. E depois, com este tecido, eu posso transformar em peça, em estojo. Aqui é uma capa de agenda. Eu posso fazer o que eu quiser com esta técnica. Eu posso fazer quiltings artísticos com essa técnica. Eu posso fazer várias peças exclusivas com essa técnica confete. Então aqui, nada vai para o lixo. Tudo fica guardadinho e muito bem organizado para eu conseguir me achar depois na hora que eu quiser confeccionar uma peça usando essa técnica. A técnica com fiozinho, eu gosto de fazer trabalhos artísticos, fica parecendo uma feltragem, olha que charme que fica. Dá para a gente fazer trabalhos diferenciados, pode virar uma frente de bolsa, pode virar uma capa de almofada, a gente pode fazer o que quiser, um painel, dá para fazer muitas coisas com essa técnica, com fiozinhos que iriam para o lixo. Gosto também de aproveitar meus retalhos para fazer peças com pet aplicação. Eu posso pegar um desenho qualquer da internet e transformar meus retalhos, desde os mais pequenininhos até os maiorzinhos, em peças incríveis, com um diferencial incrível. O avesso fica tão bonito quanto o direito. Dá para fazer coisas maravilhosas com retalhos. Então, se você joga fora seus retalhos, daqui para frente você não vai mais jogar. Eu vou mostrar mais algumas opções de trabalhos feitos com retalhos e dobraduras. Olha que graça, imagine você fazendo almofadas com este bloco. Imagine você fazendo mantas com este bloco. Aqui são pedaços, eu fiz primeiro um line pet com os quadradinhos e depois eu fiz o appliquilting inverso, que é uma técnica de quilting que a gente faz usando os nossos retalhos. E daí eu fiz porta-copos com essa técnica, ficou maravilhoso. Aqui é uma técnica para aproveitar tirinhas de tecido e eu ensino também as minhas alunas a aumentarem o trabalho. Então, digamos que ela tivesse feito um trabalho assim e decidiu que quer um trabalho maior, tem como aumentar mesmo que a manta tenha sido cortada menor. Eu ensino como fazer isso dentro do meu curso Quilting Fácil 4.0. Outra técnica de retalhos que eu amo ensinar às minhas alunas é a técnica front reverse, ou frente e verso, que é essa técnica aqui, ó, que quando você faz um lado, simultaneamente você vai fazendo o outro. O quilting dessa peça ele é todo embutido. É um dos poucos casos onde o quilting não é aparente, mas é uma técnica bem bacana para a gente aproveitar nossos tecidos e quando a gente finaliza a peça,
já acabou. Meninas, tem muitas técnicas de retalho. Eu podia ficar 3 anos aqui mostrando para vocês várias técnicas que a gente pode fazer para aproveitar nosso retalho, mas eu não quero que esse vídeo fique imenso, né? Agora é com vocês, usar a criatividade de vocês, começar a separar os retalhos de vocês, porque daqui para frente você nunca mais vai desperdiçar retalhos, combinado? Eu quero que vocês percebam que aquilo que parecia complicado pode ficar muito mais simples quando a gente tem um método, um passo a passo, algo para seguir. E fica muito mais fácil quando a gente tem alguém para nos guiar. Na próxima aula, meninas, nós vamos dar um passo que eu sei que muita gente tem medo. Nós vamos falar de patchwork. Patchwork descomplicado. Vou mostrar com detalhes algumas peças, alguns trabalhos que a gente consegue fazer mesmo que a gente esteja iniciando na costura. E eu vou mostrar como dá para fazer qualquer trabalho, basta ter conhecimento, técnica e método. E claro que eu vou mostrar tudo isso de forma fácil, né? Então não precisa ter medo, eu sei que muitas de vocês têm medo do patchwork, mas não precisa. Na próxima aula eu vou mostrar que não precisa. Eu não quero botar pressão, mas o link da próxima aula vai ser enviado lá pelo grupo VIP. Então, se você ainda não entrou no grupo VIP, entre o quanto antes. De novo, minha equipe vai tentar colocar aqui no chat, não sei se já colocou, mas vai tentar colocar. Se não conseguir, o link está na descrição dessa aula, também está nos comentários dessa aula, tá bom? Eu vou dar um spoilerzinho, a aula vai ser no mesmo local e no mesmo horário, então já faz o seguinte, já coloca uma plaquinha aí na portinha do seu cantinho de costura, artesã em serviço, amanhã, nesse horário, porque você vai estar ocupada e focada com o seu progresso. Outra coisa, já avisa todo mundo aí na sua casa, já avisa a família que nessa semana você está fazendo algo por você. Peça ajuda para o marido, peça ajuda para a mãe, se você tem filhos pequenos, coloque eles para jantar, para dormir mais cedo, mas foque no seu progresso, porque essa semana ela promete ser uma semana transformadora. E se você ficou com dúvida sobre essa aula ou sobre a aula 1, amanhã nós vamos abrir o grupo VIP para você poder postar as suas dúvidas, postar seus tecidos, suas combinações, suas escolhas, para a gente poder palpitar e dizer o que a gente está achando. E você também vai poder escrever como que está sendo essa tua experiência aqui durante as aulas da jornada da semana do Quilting Fácil. E quando a gente abrir o grupo, não precisa ter vergonha de postar ou de perguntar, tá bom? Lá é um ambiente seguro que foi criado justamente para isso, para você poder se comunicar conosco, tirar suas dúvidas e mostrar como está sendo o seu progresso. E eu adoro ver vocês compartilhando isso comigo. Então, últimas considerações da aula de hoje. Já coloca na sua agenda, já combina com a família que você vai estar ocupada. Se possível, convide uma amiga, porque eu sempre digo que costurar e quiltar junto é muito mais divertido. Esteja no grupo VIP, separe seu material e se você não assistiu a aula 1, assista o quanto antes. Um beijo enorme, te espero na aula de amanhã, não vai faltar, hein? Tem muita coisa linda vindo por aí e você tá assim, ó, um passinho de ter a sua primeira peça linda e quiltada finalizada, com acabamento perfeito e com o quilting fácil. Te espero amanhã. Eu me chamo Maria Aparecida, estou em São Paulo, participei da semana e depois me inscrevi. Eu sou perfeccionista. O pessoal aqui de casa está gostando bastante. A família toda está curtindo bastante. Minha neta já vibrou, já quis pôr no site, já quis pôr as coisas. Eu falei, não pode ainda, não, mas ela quer pôr, sabe? Tem que pôr sim, porque coisa bonita foi feita para ser mostrada. Minha mãe teve 14 filhos, eu sou a mais nova.
Nossa. Então, quando eu tinha 7, 8 anos, eu tinha a minha irmã mais velha, que era costureira, ela fazia vestidos de noivas. Então, eu brincava embaixo da mesa. Por isso que eu digo, eu nunca estive longe da máquina, sempre costurei. Contente, muito feliz com o curso, porque a cada dia eu me sinto assim um pouco mais firme, mais forte. O teu método, assim, a tua forma de ensinar é muito boa, você fala de uma forma simples, você faz de forma maravilhosa. E o quadrado mágico que você ensinou a fazer realmente facilita muito, né? Facilita demais mesmo, né? Eu tenho, assim, umas ideias, eu rascunhei alguns desenhos meus, assim, mas eu ainda não fiz, sou sincera a dizer. Eu ainda não fiz. Ó, se tá no papel... tem 100% de chance de ir para a máquina e virar um quilting maravilhoso. Desenha com calma, dá uma estudada em qual vai ser o melhor trajeto para o quilting ficar fácil para você, né? Você já sabe a tua lateralidade, qual é? Sim, é a direita mesmo. Então, você já sabe qual é a tua lateralidade, faz o teu desenho, olha um pouquinho. Na verdade, tudo é planejamento. Para o quilting ficar fácil, é você sentar e planejar, porque como a gente está fazendo costura reta, a gente tem que ver qual que é o lado que é o mais fácil para a gente. Daí, o que você vai fazer? Bia, tem um monte de curva. Vai ter lados da curva que você vai estar a favor, tem lados que você vai estar contra, mas você vai deixar a maior parte do teu trajeto para o lado que é fácil. Porque o trechinho que for contra a tua lateralidade, naquele você vai mais devagar, faz mais com calma para continuar no risco. Porque o objetivo é você se manter no risco. Na verdade, a gente consegue quiltar tanto a favor quanto contra a nossa lateralidade. Mas é muito mais fácil para o lado dominante. Então, quanto maior parte do nosso... Quando a gente determinar que a maior parte do nosso projeto ali vai ficar para o lado dominante, o quilting vai ficar mais fácil. É só questão de planejamento. Mas depois você vai ver que ao longo do curso fica tão fácil de você bater o olho e você entender para onde que você tem que ir, que fica melzinho na chupeta. Eu costumo dizer que o straight quilting você não precisa de prática. Tanto que, logo na primeira aula, com a minha explicação da primeira aula, todo mundo consegue fazer o bloco 1. E ninguém teve prática. Todo mundo assistiu a aula, vai lá e faz o bloco 1. O que você precisa você precisa de técnica, você precisa de... Não é treino, mas claro que quanto mais você pratica, isso para tudo. Quanto mais você anda, mais chance de você... A criancinha, quanto mais ela tenta engatinhar, mais chance ela vai fortalecer as pernas, os bracinhos para ficar em pé e começar a andar. Quanto mais ela andar, mais ela vai conseguir correr. Quanto mais ela correr, mais ela vai querer andar de bicicleta. Daí, quando mais ela andar de bicicleta, né, a gente só evolui com a prática. Isso é fato. Quanto mais você faz, mais prática você tem. Também, né? Porque quando a gente erra, a gente também aprende. Nossa, você vê muito. Não é? Eu acho importante também. Tanto que eu falo para as alunas, não tem esse problema de errar. Não errar faz parte do processo. Você não pode ficar errando sempre. Você tem que melhorar. Esse é o objetivo, melhorar. Mas errar faz parte do processo. É verdade.